Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje continuar falando um pouco sobre algumas perguntas e respostas de teologia e hoje vou falar um pouquinho a respeito de amartologia ou a doutrina sobre o pecado, o estudo do pecado. A primeira pergunta que nós temos aqui, que é a 69 da nosso cômputo geral, o mal existe? O mal existe? É evidente que o mal existe. Nós vivemos em um mundo cuja maldade ou a ação do mal é vista em todo momento, em todo tempo. As pessoas são induzidas ao mal. As pessoas praticam o mal. Basta você ligar alguns noticiários e de cada 10 perguntas, de cada 10 assuntos tratados, 11 são referentes à maldade humana. Infelizmente, nós vivemos num mundo que exala o mal, mas também temos nesse mundo em que vivemos o bem atuando, o bem sendo manifestado através daqueles que amam a Deus, daqueles que praticam a verdade. Então o mal existe, não podemos negar a realidade do mal. É mais fácil nós confirmarmos a presença do mal, porque é muito mais intensa do que a ação do bem. Por isso Jesus, o nosso Senhor, disse: o mundo jaz no maligno. A humanidade decaída está sob o controle do maligno. O mundo nesse sentido, de humanidade decaída. Quando surgiu o mal? Quando surgiu o mal? Nós vemos, através do estudo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, várias referências do surgimento do mal. Na verdade, o mal na terra, a manifestação do mal na terra, surgiu a partir do pecado, quando o homem decidiu não cumprir as orientações de Deus. Lá no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos o relato do pecado entrando no mundo por conta da desobediência de Adão e Eva. O pecado entrou no mundo, ou na terra. O mundo físico recebeu as consequências do pecado. Então o mal foi introduzido na terra a partir do pecado do homem. No entanto, segundo alguns estudiosos, o mal já estava agindo no mundo através do anjo que era o anjo de luz e que se tornou o anjo das trevas, Lúcifer, que recebeu o nome de adversário, Satanás. Então nós vemos ali, vamos ver um texto de Isaías capítulo 14. São inferências, não falam diretamente o nome dele, mas por inferência nós vemos aqui um relato da queda de Lúcifer. Então vamos ler alguns versículos aqui de Isaías capítulo 14.
Como caíste, versículo 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha só, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Mas será levado à cova, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: este é aquele que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Aqui mostra um relato da queda de Lúcifer, que queria ser semelhante ao Altíssimo, certo? Semelhante ao Altíssimo, queria assentar-se no lugar de Deus. Isso foi o pecado dele. Por conta disso, ele foi expulso da presença do Senhor. Também nós temos uma outra referência bíblica aqui em Ezequiel, capítulo 28, que também, mas é uma inferência, ou seja, nós vemos no texto uma explicação a respeito de um ser, e quando também aqui ele vai relatando, no caso, uma profecia contra o rei de Tiro, mas o texto profeticamente vai mostrando o que de fato ocorreu em tempos anteriores à vida do rei de Tiro, que era um homem muito mau também. O texto mostra que no orgulho do teu coração tu dizias: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Olha só. E estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Olha o que ele queria ser. Ele achava que era Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eu trarei sobre ti estrangeiros mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão teu resplendor. E mais para baixo um pouquinho, no versículo 11, veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Cobria-te de toda a pedra preciosa, de sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Estava no monte santo de Deus. Andavas entre as pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos. Olha as características de Lúcifer. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para te contemplarem.
pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos dos que te contemplam. Perfeito? O Senhor expulsou aquele anjo que era chamado anjo de luz da sua presença. O Senhor tirou da sua presença. Ele que vivia no lugar de honra, quis ser igual a Deus, está no lugar de Deus, tomar o trono de Deus, e por isso Deus o expulsou de sua presença. A partir dali, o mal entrou no mundo. Essas são as referências que nós temos a respeito da queda dele. E o Senhor Jesus diz também: eu vi o inimigo cair como uma estrela. Jesus presenciou a expulsão do inimigo da presença do Altíssimo. Quais foram as consequências do desalinhar-se de Deus? A consequência para Lúcifer foi sair da presença de Deus. Ele saiu da presença de Deus. Ele não mais poderia contemplar ou participar da presença do Senhor, certo? E ele foi expulso, foi retirado. Por ter sido retirado, foi lançado na terra. E ao se encontrar na terra, o que ele vai fazer? Ele vai tentar de todas as formas destruir a obra-prima de Deus, que é exatamente o homem, imagem e semelhança de Deus. O que mais Lúcifer queria é receber em si a imagem e semelhança do Altíssimo, mas ele não obteve esse benefício. O ser humano, a obra-prima de Deus, recebeu em si a imagem e semelhança de Deus. Por isso, o inimigo tinha ódio e tem ódio do ser humano, certo? Assim como ele tem do Filho de Deus, assim como ele tem do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele tentou de todas as formas bloquear a ação de Jesus, tentou de todas as formas impedir que Jesus cumprisse a sua missão de Salvador da humanidade. Também as outras consequências do desalinhar-se de Deus foi que o inimigo foi astuto, certo? E queria de todas as formas fazer com que houvesse a ruptura também do ser humano com o seu Criador. E durante algum tempo ele foi utilizando de estratégias ali no Éden, certo? Para poder perturbar a vida do homem, até que ele conseguiu, certo? Conseguiu fazer com que o homem pecasse. E com o pecado que entrou no mundo, veio sobre a Terra, sobre o planeta Terra, todas as maldições que fizeram com que a terra produzisse cardos e abrolhos, a terra que manava leite e mel, a terra que era maravilhosa. O homem apenas iria usufruir do benefício. A partir do pecado, a própria terra também sofre as consequências dos atos pecaminosos do ser humano. O pecado, o mal, realmente trouxe consequências não só para o homem, mas trouxe consequências para a própria natureza, para a obra de Deus, a natureza criada, certo? Aí você pergunta, mas por que Deus permitiu? Ora, está no plano geral de Deus, certo? Está no plano geral de Deus, certo? O Senhor permitiu que acontecesse isso. O Senhor criou o homem com o livre-arbítrio, a livre decisão.
de fazer o que era certo. O homem não foi feito como um robô. Assim como os anjos haviam sido criados também, com a possibilidade de errarem. Muitos erraram, os que erraram foram expulsos da presença de Deus, deixaram de usufruir da presença eterna do Senhor. Lúcifer e os seus adeptos também foram expulsos da presença do Senhor. Enquanto isso, os outros anjos que guardaram fielmente as instruções do Senhor, do Deus eterno, receberam o benefício de não caírem mais. Então, os anjos que estão ao lado do Senhor, as miríades e miríades, milhões e milhões de anjos que estão a serviço do Deus Altíssimo e também estão a serviço do ser humano. Nós vimos no vídeo passado sobre angiologia. Esses anjos estão a serviço do Deus Altíssimo, da Triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, e também eles estão a serviço da humanidade, os anjos bons. E os anjos malignos, que seguiram a Lúcifer, que hoje é Satanás, adversário, o diabo, eles estão na imperfeição total. E eles vão receber as consequências dos seus atos de quererem seguir as orientações do inimigo e não de Deus. Eles foi estabelecido a eles que eles estarão eternamente sofrendo as consequências das suas decisões erradas. Vamos ver mais uma pergunta. O mal está enraizado em todo ser humano ou existe algum que não foi atingido? Naturalmente, nós entendemos, através de uma frase muito interessante, solidariedade da raça. Alguns teólogos estudiosos da palavra do Senhor criaram esse termo, solidariedade da raça. Todos os seres humanos, a partir de Adão, recebem a semente do pecado no ato da concepção. Já explicamos isso em alguns vídeos passados. No momento da concepção, também o pecado entra nesse novo ser. E esse novo ser criado, o homem, vai nascer, certo? Já foi gerado em pecado, como o próprio rei Davi falou. Em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, no momento da concepção, o pecado entrou naquele novo ser. E todos solidariamente são pecadores. A semelhança de Adão e Eva, são pecadores. Nós somos pecadores. Não existe nenhum ser humano que está isento ao pecado. Somente um veio, certo? Da semente do Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus, verdadeiramente homem, 100% homem, como nós já estudamos em alguns vídeos anteriores também. 100% homem. O homem Jesus não teve pecado, não pecou, não cometeu nenhum erro. Ele poderia ter pecado sim, porque ele foi criado também como verdadeiramente homem. E tendo essa estrutura humana, totalmente humana, ele poderia ter errado, mas não errou. Ele optou por seguir a orientação do Pai Celestial. Ele foi tentado em todas as coisas, em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou em nenhum momento. No entanto, na crucificação, quando Jesus estava sendo crucificado, o apóstolo Paulo diz que ele se fez pecado por nós. Simbolicamente, todos os pecados da humanidade recaíram sobre ele. Todos os pecados, desde Adão até a última pessoa que existia na face da terra. Todos os pecados da humanidade recaíram simbolicamente sobre Jesus. E Paulo diz que ele se fez pecado por nós. Certo? Ele se fez pecado por nós. Então, o único que não pecou foi Jesus. Jesus, o 100% homem, verdadeiramente homem, não pecou. Certo? Aqui, você acredita na solidariedade da raça humana quanto ao pecado? Logicamente,
É evidente, isso é notório. E nós percebemos que a natureza pecaminosa está no ser humano desde o início da sua existência. Basta observarmos as crianças. As crianças, mesmo pequenininhas, têm a tendência a cometer erros. É evidente que durante o seu estágio de vida de inocência intelectual, ainda não compreendendo o certo e o errado, aqueles erros o Senhor já perdoa previamente, porque nós vemos isso na palavra. Mas as crianças começam a crescer e começam a praticar, o ato delas é mais fácil elas errarem do que fazerem coisas corretas, certo? Nesse até processo de aprendizado. Então nós vemos claramente as criancinhas pequenininhas, a tendência delas é cometerem erros. Então nós vemos isso com muita nitidez. Por isso nós vemos que a solidariedade da raça vai acontecendo, e conforme vai crescendo, a pessoa vai crescendo, se ela não tiver uma instrução, se não for instruída na palavra de Deus, nos primeiros anos de vida, aprender a viver de acordo com as orientações da palavra do Senhor, ela vai se tornar uma pessoa desregrada. Isso é normal, isso é natural. E pessoas que não têm contato com a palavra de Deus, cujas famílias são famílias de pessoas que não confiam no Senhor, que não ensinam bons princípios, a tendência é sempre errar. E por mais boazinha que a pessoa seja, sempre ela vai cometer erros. E às vezes achando que não comete erro nenhum, certo? O que é pior, a pessoa fazer coisa errada e achar que não comete erros. Todos são pecadores e separados estão da glória de Deus, diz a palavra do Senhor. Então, de fato, existe a solidariedade da raça, sim. Se não fosse por Jesus, todos os seres humanos estariam em situação terrível. Basta nós vermos na história da humanidade as nações que receberam influência da palavra de Deus, cujos seus moradores, os seus habitantes, receberam uma influência muito forte da instrução da palavra, tem a tendência de errar menos e fazer menos coisas erradas. Mas aqueles que não têm acesso ou não têm contato com a palavra de Deus, a tendência é fazer o que é errado e achar que o que é errado é certo. Vamos lá. Como se dá essa solidariedade? Nós já vimos. Passando de pai para filho, de geração em geração, a cada pessoa que surge na terra, a partir da concepção, esse pecado, o pecado original, o pecado solidário de Adão para nós, vai passando. E o mundo, você está percebendo? Nós estamos no século 21. O mundo está pior do que antes. O mundo não está se aperfeiçoando para o melhor. Parece que retrocede. Nós vemos o retroceder da humanidade. A humanidade praticando coisas que foram erradicadas há tempos atrás. Estão voltando a praticar pecados, erros terríveis, que a Bíblia condena de uma forma muito forte. Mas o mundo está piorando cada dia mais, não está melhorando. Por isso Jesus disse: quando ele vier, haverá fé na terra, porque a humanidade vai estar tão voltada para si mesma, o egocentrismo, a idolatria a si mesmo, é o que comanda a humanidade. As coisas erradas estão se tornando para o mundo como se fossem certas. O mundo está aceitando tudo que não presta como se fosse a melhor coisa. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
Por isso que a humanidade está nesse caos. Porque as nações do mundo do século XXI estão voltando a aceitar práticas pecaminosas dos seres humanos, dos seus habitantes, e fazendo com que todo mundo possa fazer o que quiser, o que vier na cabeça pode fazer. E as consequências serão terríveis. E já estão sendo. Só o cego que não enxerga. Não é o cego fisicamente, é o cego espiritual. O cego espiritual não quer enxergar a triste realidade que a humanidade está passando nesse momento. Infelizmente, os líderes das nações são responsáveis por este caos que está acontecendo no mundo. Os legisladores das nações, aqueles que criam as leis nas nações, são responsáveis pelo caos que está acontecendo pelo mundo. Os presidentes, ministros, os governantes desse mundo, os reis desse mundo, são responsáveis pelo caos que está acontecendo no mundo de nossa época, porque abandonaram as orientações da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, deixaram de lado, até mesmo em países cuja cultura foi formada a partir da palavra de Deus, países que deixaram de lado as orientações, os mandamentos do Senhor, e por deixarem de lado, estão sofrendo as consequências do pecado que solidariamente tem passado de um ser humano para o outro. Portanto, a Bíblia diz que nós somos indesculpáveis. O apóstolo Paulo fala, nós somos indesculpáveis. Os líderes desse mundo são indesculpáveis, não tem desculpa. Vocês, líderes mundiais, são responsáveis pelo caos que está acontecendo no nosso mundo século XXI. Vocês vão receber as consequências de seus atos pecaminosos, porque o Senhor, no tempo devido, levará vocês a julgamento. Cristo teve ou não o mal implantado como os demais seres humanos? Naturalmente que não. Jesus foi o homem perfeito. Ele foi o homem perfeito. Ele não recebeu as consequências. Por quê? Porque foi gerado do Espírito Santo, mesmo estando no ventre de Maria. Segundo a minha visão, o que eu vejo através do estudo da palavra do Senhor, o pecado, ele entra no ser humano no momento da concepção, onde se junta o sêmen do homem com o óvulo da mulher. Naquele momento, a junção dessas duas características, dessas duas células, naquele momento, o pecado entra no mundo. Então, o pecado entra no ser humano no momento da junção do homem com a mulher. No caso da concepção de Jesus, foi a junção da semente do Espírito Santo com a célula feminina. É meio complicado isso, mas para formar o ser humano ali, certo? Formou o ser humano Jesus, certo? Formou o ser humano Jesus, 100% homem,
100% Deus. 100% homem, 100% Deus. Quando o menino Jesus nasceu, ele nasceu sem pecado, porque ele não recebeu da característica da junção do homem com a mulher. Do homem com a mulher. Perfeito? Por isso, o Senhor lá em Gênesis 12, ou Gênesis 3, desculpa, Gênesis 3, diz assim, Gênesis 3,15: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre ti seria a serpente, tá? Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Certo? O descendente da mulher. A mulher representando a humanidade. Perfeito? Então, daquela junção 100% homem, por ser descendente da mulher, 100% Deus, tendo a característica do Espírito Santo. E nasceu Jesus sem pecado. O pecado ele entra no ser humano no momento em que o sêmen do homem se junta com o óvulo da mulher. Nessa junção é que vem o pecado, certo? Na formação do ser humano. É isso que eu vejo na palavra do Senhor. O mal terá fim? O mal terá fim? Sim. Quando o Senhor completar todo o ciclo da história do ser humano, da humanidade, o Senhor Jesus virá, trará julgamento os seres humanos todos e também os anjos maus e o inimigo, e dará fim ao mal. Eles vão ficar eternamente no lago de fogo. Estarão eternamente sofrendo, juntamente com a humanidade que não quis seguir as orientações do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês de uma forma rica e maravilhosa. Não se esqueçam, curtam o nosso canalzinho e também se inscrevam no canal do Pastor Lourival. Além disso, divulguem esses vídeos para seus amigos e colegas. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.